Boa noite, boa noite. E aí, rapaziada? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Dia bastante movimentado, em especial para o direito previdenciário, porque hoje foi aprovada em segundo turno a reforma da Previdência, né? Para quem está nos assistindo fora do horário convencional, excepcionalmente, em razão do convidado de hoje, a gente mudou o dia da live com convidado. Nossas lives com convidado, via de regra, elas são nas quintas-feiras, mas em razão de compromissos profissionais do professor Anderson de Tomás Ribeiro, a gente vai fazer a live na terça-feira, excepcionalmente. Semana que vem a gente volta com a programação normal. Então vamos lá, sem maiores delongas. Vamos lá, estou conectando com o professor Anderson. E Professor aí, Anderson, tudo bem, Guilherme? tudo certo? Tudo só focalizar aqui, dar uma focada. Beleza, tudo tranquilo, cara. Tudo bem. Em primeiro lugar, quero É, dizer, né? Eu sei que é o horário meio fora fora tranquilo. das Hoje lives. foi, hoje foi um dia tenso, né, cara? Hoje foi, além disso tudo, hoje foi um dia puxado, né? É, Mas, dia tenso. Ainda tá tenso, né? Amanhã a gente continua ainda chulhando aí a reforma, ver se a gente consegue dar uma melhorada, né, cara? Porque tá ruim. ficou ruim, né? Ficou. A gente já tinha conversado anteriormente, mas a nossa ideia de fazer as lives às 23 e 23 é para o pessoal da faculdade, né? Então, como a gente tem Sim, o professor universitário, tem o pessoal da faculdade que está chegando em casa essa hora, né? Às vezes o pessoal fala, eu quero assistir a live ao vivo, eu quero fazer uma pergunta, às vezes, para o convidado, né? Então, por isso da gente fazer a live às 23 e 23. E, de que novo, legal. eu É um quero horário agradecer bacana. a tua disponibilidade aí com a gente, né? Ah, que isso. Contando para vocês que, na verdade, antes de conhecer o professor Anderson, eu já tinha ouvido falar muito bem dele, né? Nós temos um amigo em comum aqui de Santa Maria, o Leonardo Cortes. É verdade. Leonardo, Figuraça, por sinal. Leonardo Cortes, eu falei com ele e me disse que tá velho, agora que tem que dormir cedo, senão não acorda cedo para dia. Logo ele, né, cara? Um dos caras mais ligados que eu conheço. Nunca vi. Mas eu tinha ouvido já falar do professor Anderson, e quando eu ouvi falar do professor Anderson, o Leonardo tinha comentado, olha, o professor Anderson ele trabalha com um nicho de atuação, e aí eu gosto de trazer esses destaques, professor Anderson. Tem o pessoal que está se formando, tem o pessoal que está na faculdade e não sabe com que trabalhar, acha que a advocacia é só balcão, né? Que tu não tem trabalho preventivo para fazer. Então, Claro que quando eu tem. conheci o professor Anderson, o Leonardo me falou, olha, o Anderson ele nos deu uma aula e ele trabalha com planejamento previdenciário, né? Uhum. As pessoas, pelo que depois você vai poder falar um pouquinho, né? Mas Sim. as pessoas te procuravam no escritório, né? Te levavam as informações, carteira de trabalho, quimis, enfim, bloco, talão, né? E tu fazia um planejamento previdenciário. Olha, para te aposentar com tantos anos, tu vai ter que contribuir com X reais por tantos meses, enfim, né? Fazer um estudo, um planejamento previdenciário, né? Então, Uhum. quando eu conheci o professor Anderson, foi por meio disso. E aí eu fui conhecer o professor Anderson pessoalmente quando eu estava no mestrado, porque eu estudei o problema da autonomia do direito previdenciário nas decisões do STF e estava estudando a questão de decisões com fundamentos não jurídicos, né? Então, por exemplo, trabalhei com a desaposentação, que o fundamento não foi jurídico, o fundamento foi econômico, Sim. né? Uhum. E eu fui participar de um curso que o professor Anderson, hoje é coordenador de uma pós-graduação, começou de uma ideia, né, dele com o Fernando Rubim, com o Alexandre Triquez e com o Márcio Hartz, isso, né? Hartz. Isso aí. E eles chamam, colocaram o nome de G4, então eu fui participar de um curso lá em Porto Alegre com eles no final de semana e pude conhecer o professor Anderson. E tenho acompanhado ele nas redes sociais, né? E aí me chamou a atenção a questão do direito das famílias, né? Porque a gente ainda é bastante tradicional com relação a isso, né, Anderson? Eu acho que o Muito. pessoal que está no interior, né? A questão de, não, família, homem e mulher, a Constituição fala em homem e mulher, né? Então, eu queria que de início, sim, tu começasse contando, vamos tentar não tentar se alongar muito para não te cansar, por óbvio, Ah, que isso. ficaria horas te ouvindo, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho,
de como é que tu começou a advocacia previdenciária, quantos anos tu está na área, como é que começou, se foi por um interesse teu ou se caiu no teu colo e tu começou a fazer. Guilherme, primeiro, muito obrigado a ti e todo o nossos queridos colegas aí que nesse horário aí estão nos assistindo. Para mim é uma satisfação muito grande, fiquei muito feliz e honrado, não só pelo convite, mas pela lembrança do meu nome. Muito obrigado mesmo, de coração. Lembro exatamente do curso, ó, lembro onde é que foi e como nós nos conhecemos. O Ranini também estava nesse curso, essa turma querida aí desses nossos primeiros anos, primeiros cursos do G4 em 2016, né? E o primeiro curso do G4 em 2016 foi em maio, foi uma semana depois que nasceu minha filha, né? Minha filha é de dia 2 de maio, então o curso não foi nem uma semana, minha filha nasceu na segunda e sexta-feira eu estava dando aula. Olha, Então foi muito bacana, né? Então foi naquele ano de 16 que nós nos conhecemos. Cara, o previdenciário, eu digo, eu comecei com empresarial, advogando, né, no empresarial, morei fora do país um ano depois de formado, né? Tava de saco cheio da advocacia com um ano de advogado. E tu vê como as coisas são, né? E o previdenciário, eu sou formado em 99. Eu comecei a advogar no previdenciário só em 2009. Então eu tenho 10 anos de previdenciário. Foram 10 anos procurando uma área para eu trabalhar, para eu me encontrar. Trabalhei com direito de trabalho, muito empresarial, civil e tal, e não me encontrava, né, na advocacia. Trabalhava porque eu era formado, mas não por paixão. E em 2009, então, eu começo a trabalhar com previdenciário e aí eu digo que eu me encontrei, é uma área que eu amo, assim, eu gosto muito mesmo do que eu faço. A segunda-feira para mim é a mesma que a sexta, é a mesma que a terça, é a mesma que a quarta, não tem dia ruim. Se precisar trabalhar no sábado, você trabalha, se precisar trabalhar no domingo, você trabalha, e não tem aquele negócio, hoje eu tenho que trabalhar. Não, cara, hoje eu tenho que trabalhar e trabalho com carinho, né? sim. Porque o direito social tem disso, né, Guilherme? O direito social nos fascina, cara, porque eu trabalhava para grandes empresas e para eles, cara, uma cobrança de 20, 30, 40 mil não faz diferença nenhuma. Um benefício de salário mínimo para nós faz e muda a vida das pessoas. E é por isso que eu sou louco pelo previdenciário. E o direito das famílias, cara, foi muito legal isso, cara, porque eu fui fazer um curso em Belo Horizonte o ano passado, né? E aí comecei a ouvir aquele bando de maluco falando, cara. Eu disse, velho, nós precisamos abrir a caixinha e começar a trazer o previdenciário, aproximar o previdenciário do direito das famílias, porque o conceito do direito das famílias está tão evoluído, e o direito previdenciário, ainda no século XVIII, ou na melhor das hipóteses, no início do século XIX, né? A gente trabalhando ainda naquele sistema patriarcal, o homem como centro da família, que o bonito é ter uma esposa e 3 filhos, né? E preferencialmente que tenha um menino, porque daí o menino vai levar o sobrenome do pai, né? E nós somos criados nesse sistema, nós somos criados num sistema convencional, num sistema, eu sou de família italiana, né? Então eu cresci com meu avô sentado na ponta da mesa, né? E os filhos, os netos, e na volta, quando eu vou falava aquele silêncio, né? E eu fui criado assim, cara. E as pessoas foram criadas num sistema assim. O alemão também tem muito disso aí, do homem ser o centro da família, a mulher sempre descanteada, né? E hoje nós vemos que não se fala mais do direito de família, mas sim das famílias, justamente porque é o momento de inserir, né, novas concepções de família. Tivemos o julgamento do STF, uma ação direta de constitucionalidade que tornou o casamento homoafetivo com paridade do casamento hétero, derrubando até o Código Civil, o próprio texto da Constituição Federal que fala em união entre homem e mulher. O Código Civil também fala lá
O artigo 1723, se eu não me engano, entre casamento, união entre homem e mulher, né? E nós conseguimos isso aí, e já deixa a primeira dica, nós vamos dar várias dicas na nossa conversa, né? Primeira dica, entra no site entra no YouTube amanhã, procura e digita lá, sustentação oral, Luiz Barroso, relação homoafetiva. Uma das sustentações orais mais lindas que eu já vi. O Barroso, na época, procurador do estado do Rio de Janeiro, ele dá uma aula de como sustentar. Né? Ele começa de uma forma extremamente leve, ele falando sobre o amor, né? O que é o amor, né? O amor que une, o amor que desune, o amor que não tem sexo, o amor que é livre, as pessoas amam quem elas querem, da forma como elas querem, e quem é o Estado para intervir em relação a isso, né? Então, e aí depois ele fica 5 minutos falando sobre amor, e daí ele entra no mérito, né? E depois ele finaliza também com um poema. Então, é muito bacana. E ali eu acho que foi a primeira quebra de paradigma aí do Supremo, né? Nessa questão de um tratamento igualitário nessas situações. O Supremo vem avançando, né? Ele também trabalha a questão da multiparentalidade, é uma decisão, se eu não me engano, do ministro Luiz Fux, né? Onde também, né, nessa questão do pai, sem a necessidade de nós termos um pai registral, né? Ou hoje já se trabalha com pais registrais, nós podemos ter 2 pais e uma mãe, podemos ter 2 mães e um pai na própria certidão de nascimento. Hoje se trabalha também com a questão da socioafetividade, né? É o tal do filho de criação, é uma decisão belíssima também. Se traz a socioafetividade também dessa concepção da multiparentalidade trabalhado pelo Fux no Supremo, né? E aí tem desdobramento previdenciário fantástico, porque no momento que tu tem a socioafetividade, né, ou a mãe ou pai socioafetivo, tu pode tanto ter desdobramento de pensão de cima para baixo, né, dos pais para os filhos, como dos filhos para os pais também, né? Sendo que ainda existindo a questão tendo os pais biológicos vivos ainda. Né? Claro que há alguns requisitos, tem que se provar, nesse caso, a dependência econômica. Mas a gente vê que o direito previdenciário, assim, em relação ao direito das famílias, Guilherme, nós estamos muito atrás, né? Comentávamos contigo essa semana aí, né, que eu participei semana passada do Congresso Nacional do IBDFAN, né? Tive a honra de representar o direito previdenciário, foi a única palestra de um previdenciarista nesse congresso, né? Um congresso de 1.400 pessoas, 51 palestras, né? E o Anderson lá, metido lá no meio de toda aquela gente, né, cara? Gente que não é muito conhecida, tipo Zeno Veloso, né, Mário Delgado, né? Toda essa nata do direito civil, aquela galera, aquele sonho de consumo, né, cara? Nós somos estudantes, né? Começamos a ler direito de família, mas quem é esse Zeno Veloso, cara? O Zeno Veloso é uma figuraça, assim, ó. É um paraense, assim, fantástico, cara. Ele deve ter... Eu sou baixo, né? Eu tenho 1,70 m. O Zeno deve ter, sei lá, 1,55 m, tá? E assim, uma mente privilegiada. Daí nós temos os gaúchos, né? Tava o Rolfo Madaleno, tava vários, né, cara? Vários. Maria Berenice Dias. Bom, enfim, tinha uma nata do direito civil, ou os familistas, como eles gostam de ser chamados, né? E muito bacana, porque tu começa a ver umas loucuras, Guilherme. Deu uma cortada aí? Voltou? Não, pra mim tá legal aqui. Tá, beleza. Deixa eu só E aí aproveitar tu começa... pausa. Deixa só aqui, ó. Eu vi que entrou agora há pouco o professor Rodrigo Sodero. Ah, sim, ele estava fazendo uma live antes. Que é um grande professor e um grande lutador dos direitos sociais, né? Então, agradecer... Ele é uma figuraça, gente finíssima. E agradecer a participação, né, a audiência. E aí, deixa eu só aproveitar mais um gancho, tu comentou ali, Anderson. Sim, vai me interrompendo, né? Porque Não, claro. eu vou falando, né, tia?
eu não sei se tu sabes, mas a primeira decisão que concedeu o direito de ter duas mães e um pai numa certidão de nascimento, ela é originária aqui de Santa Maria. Eu não sabia. É de Santa Maria, né? E a advogada foi minha professora na faculdade, né? A Que professora legal. Bernadette dos Santos Schroeder, né? Então eu deixo a referência para ela, né? Então foi um caso de uns estudantes ou de pessoas que vieram para cá para estudar e era um casal de duas meninas e as meninas queriam um filho e convidaram um amigo e o amigo falou: olha, eu concordo, mas eu quero ser pai registral, eu quero ser pai mesmo, né? E aí deu o problema de chegarem no cartório e para ti que foi pai, sabe como é que é? A certidão de nascido vivo não é pai e mãe, não aparece pai, mãe, pai, ou Uhum. preencha como tu Uhum. quiser. Né? E aí surgiu daqui de Santa Maria, né? A primeira decisão que reconheceu não sei se dá para chamar, e aí eu sou leigo no assunto em polipaternidade. Não, não, na realidade, o que a doutrina vem falando é simplesmente não se existe um conceito fechado em relação, né, mas sim a multiparentalidade, né, de tu ter mais de um pai registral ou uma mãe registral. E é muito bacana isso, cara, porque a gente começa a ver a evolução do direito, direito às famílias, né? E o quanto isso pode nos ajudar a conhecer esses conceitos dos nossos processos previdenciários. Porque daqui a pouco nós estamos lá, vamos encaminhar um benefício previdenciário para uma senhora que perdeu lá seu companheiro, daqui a pouco nós vamos bater lá e já tem uma concessão. Mas como assim já está concedida essa pensão aí? Mas o cara está comigo há 30 anos, sim, filha, mas ele tem outra família. Mas eu nunca soube, assim, o cara era mágico, né? Sabe, tem cara que se puxa, né? Tem cara que tem uma relação com filho de um lado e filho do outro, e eu não sei como é que o cara se desdobra em Natal, Ano Novo, mas os caras são mágicos. E aqui, obviamente, né, para que as minhas colegas não briguem comigo, aqui não se faz nenhuma juízo de valor, se isso está certo ou está errado, né? Isso aqui é só uma situação de que eu tenho vários processos no escritório, assim, em relação a isso, né? E aí se descobre que a pessoa tem uma outra relação, e aí, tá? Primeiro ponto, que relação é aquela? Né? Era casamento? Era uma união estável? Tá, mas será que realmente era uma união estável? Ou era uma relação que ela consegue fazer uma prova de residência, mas na realidade não completa todos os conceitos de união estável, né? Então conhecer esses conceitos, né, de união estável, e aí eu vi na tua chamada da nossa conversa, tu falava da questão do namoro qualificado, né? O namoro qualificado é um conceito que as pessoas não conhecem, não. Quais são os conceitos do namoro qualificado, né? Se nós pegarmos o artigo 17... Oi? Pelo seguinte, o pessoal que às vezes está se formando, né? E geralmente o pessoal está no final, não aguento mais faculdade, não vejo a hora de parar de estudar. Aí eu vejo a importância da qualificação, né, Anderson? Depois de te formar, eu tenho que fazer uma especialização, eu tenho que continuar me aperfeiçoando constantemente. Para quê? Para não ficar parado no tempo, né? Porque vejam, né? Eu até conversei ontem com os alunos da faculdade e falei, olha, tem muita coisa do direito previdenciário que a gente não consegue, na verdade a gente não consegue resolver o direito previdenciário em um semestre tendo uma aula por semana. Não, né? não. Então a gente passa no que é o mais relevante, mas é óbvio que tem aspectos tem aspectos importantes que a gente tem que abrir mão de passar, porque tem uma metodologia, tem um cronograma a ser cumprido, mas a importância de estudar, e aí depois você vai falar um pouquinho lá da pós lá no Sim, antes de mais nada, assim, a galera que nos aguentar até o final, tá? Tem presentinho, tá? Olha aí, ó, que beleza. Tá, Isso tem presentinho, mas só pra galera que ficar até o final, é tá? importante. Tá? Então aguentem aí que tem presentinho no final, tá? Bom, E então assim, ó, se também, nós Anderson, pensar... Oi. seguir. Uma impressão que eu tenho, tá? Me parece que o direito previdenciário ainda está naquele modelo racionalista do direito. Tem o Sim. direito como fórmula, 1 mais 1 igual a 2. Se 1 não é 1, então não vai ter o 2 porque não é 1 mais 1. Né? E me parece que o
o direito das famílias, o direito da família, o direito das famílias, ele está muito mais antenado, muito mais conectado com a vida, com a vida, com a dinâmica da vida, com a vida como ela é, Guilherme. Eu tenho uma frase muito pronta, né? É uma frase pronta e comercial, né? O direito previdenciário, principalmente a questão da pensão por morte, é a vida como ela é, tá? É as famílias sendo construídas da forma como elas bem entendem, né? Então não há uma máscara, tá? Não é que nem tu vai trabalhar, por exemplo, aposentadoria especial, o cara trabalhou numa empresa, tem que estar o PPP, e aí tem tantos decibéis, se não tem tantos decibéis não tem enquadramento. Não. A pensão por morte é bagunça, cara, né? É gente se amontoando, a filha, tu tá cuidando da filha da vizinha, e aí tu tem um filho com a primeira pessoa que tu não sabe nem quem é, porque o cara nem registrou. Aí tu tá no teu segunda relação, né? E dessa segunda relação, a pessoa que tu tá, o cara que tu tá, por exemplo, a mulher, tá com o seu João, o João já tem 2 filhos da primeira relação, então tu tem um filho que não tem pai da primeira relação, tu tem um filho, tu tem 2 enteados da segunda relação e tu tem um filho de criação, cara, que foi a vizinha que te deixou, né? Aí no momento que tu falece, essas 4 crianças, será que têm direito à pensão? Mesmo aquela questão do enteado, né? O artigo 16 libera para o enteado e ele enquadra o enteado como filho, tá? Mas aí tem que fazer a prova da dependência, tem que fazer a prova de dependência econômica? Não. Tá? Então, são situações que a gente acaba vendo, cara. Cara, essa semana eu estava lendo um artigo sobre testamento genético. Cara, é doido, meu. É doido, testamento genético. O cara vai lá, vai deixar um testamento dizendo, congelei meu espermatozoide. A mulher congelou o óvulo dela. Tá? E ela, eu, por escrito, autorizo ela em até 5 anos fazer a fertilização desse meu sêmen. Tá, beleza. 5 anos após meu óbito, nasce a criança. Tá, e aí? Com os direitos patrimoniais dela garantido? O direito previdenciário dela garantido? Né? Isso se chama reprodução assistida. Tá? Isso aí eu comentei na palestra de Benefã semana passada. Não tem nenhuma decisão ainda de reprodução assistida no TRF4 e 0 no STJ. Logo vai começar a bater. E aí nós vamos mais longe, uma coisa muito simples e moderna, né? Nós vamos falar sobre poliafetividade e poliamor. Né? O CNJ fecha a porta e diz que não pode fazer registro de poliafetividade e poliamor. Quer dizer, uma mulher não pode ter 2 maridos ou 3, e o homem não pode ter 2 mulheres. Né? Não pode registrar essa relação. Não tem nenhuma decisão no TRF4 e tem uma decisão só no STJ julgada improcedente. Né? Porque as pessoas confundem esse conceito. Né? Mas a poliafetividade é um casamento liberal onde o homem libera a mulher dele para ter outras relações fora do casamento. Não, isso é uma relação aberta. É uma relação aberta que não tem desdobramento previdenciário e nem patrimonial. Nós estamos falando de uma relação onde não há traição. Né? Numa relação onde um casal resolve ter uma terceira pessoa ou uma quarta pessoa. Se homem ou mulher, não interessa. O casal diz assim, estamos querendo, né, ampliar nossa relação e trazendo uma terceira pessoa para a nossa relação. Antes de mais nada, mandar um grande abraço para Leandro. O Leandro é presidente da Comissão Estadual de Seguridade Social do Paraná. Um beijo no teu coração, Leandro. Bom te ver por aí, cara. Então, Guilherme, a poliafetividade é isso. Então, as pessoas confundem, né? Dizem, mas poliafetividade é relação aberta. Não, cara, porque daqui a pouco a poliafetividade ela tem que cumprir todos os requisitos de uma união estável, todinhos os requisitos de uma união estável. É uma união estável. Né? Só que é uma união estável de 3 pessoas ou mais. Né? Então, e ainda a doutrina vai mais longe, a doutrina é louca. Ela fala o seguinte, que aqui na poliafetividade nós podemos ter uma poliafetividade original e uma derivada. Olha que maluco o negócio. A original é onde há uma relação entre as 3 pessoas. Tá? Então, no óbito de uma,
as outras duas têm direito à pensão por morte. A poliafetividade derivada é uma relação só de duas, sendo que há uma relação entre 3 pessoas. Então, o A tem relação com o B e o A tem relação com o C. Né? Já o C só tem relação com o A e não tem com o B. Então, no óbito do B, só o A recebe a pensão. O C não tem relação. Então, tu imagina a prova disso aí. Tu imagina a questão de como fazer o desdobramento patrimonial, isso já lá no direito civil. Né? Então, a poliafetividade é uma coisa assim, ó, que está andando, cara. Né? Não tem decisão, né, no nosso TRF da 4ª região, mas as relações estão aparecendo. Se nós entrarmos lá, se nós entrarmos, dermos um Google, tá? Vocês vão ver que tem N reportagens, várias reportagens já de casais que vivem nessa forma de relação. Né? E como é que nós vamos ajustar? Aí é o seguinte, daí tem 3, né? Aí começa a nascer os filhos, cara. Entendeu? Aí, no momento que nascem os filhos, muito provavelmente a terceira pessoa que não foi aquele, que não é o pai nem a mãe, vai querer registrar também. Então, essa criança automaticamente já vai ter 2 pais. Então, o direito da criança, me parece aí, ser o menos preocupante. A grande questão vai ser o direito dos pais ou das pessoas envolvidas. Olha aí, ó, só fera agora, a Teodoro Agostinho, se eu não me engano, o Theo está na Europa. Né? Eu acho que eu vi hoje ele em Barcelona. Grande abraço aí, Theo, bom te ver por aí. Então Guilherme, isso é muito bacana, né? Que o direito das famílias acaba nos aproximando. Agora, vamos criar mais polêmica, então, né? Vamos pensar, ó, 5 da manhã, da matina aqui, ó. Beleza, irmão. Um grande abraço para ti. Aproveita aí tua estada na Espanha. Né? Obrigado. Então, assim, ó, se nós analisarmos um ponto importante, Guilherme, vamos pensar assim, ó, uma mulher, não, um homem agora, né, com a questão da reforma da Previdência, né, ele precisaria de 35 anos para se aposentar. Vamos supor que ele, sabendo disso, lá em julho, né, por coincidência ou não, ele resolve mudar de gênero. A partir de agora eu não sou mais Anderson, eu sou Maria. Tá? E ele, com 29 anos e 8 meses de contribuição, ele troca de gênero. Ele passa a ser Maria. Bom, a Maria tem direito a se aposentar por tempo de contribuição com 30 ou com 35 anos. Entendeu? Então, nós não estamos preparados ainda para isso, mas nós vamos ter que encontrar saída jurídica, né? Nós vamos criar um índice de conversão para quem alterou, né? E o trans é o quê? Então, isso aí, na verdade, tu sabe que eu tenho uma aluna lá na faculdade que está pesquisando isso na monografia dele, né? Uhum. Eu ia te perguntar e tu te antecipou, né? Falando da questão do trans, né? Porque é uma questão que hoje é corriqueiro, né? Ó, a pessoa se entende, nasceu um homem, mas se entende como uma mulher, vai fazer uma cirurgia, e aí qual é o reflexo previdenciário disso? Né? É 30 a 35, né? Ou agora com a reforma, é 62 ou 65, né? O que nós vamos enquadrar o João ou a Maria, né? Nós vamos enquadrar com 30 a 35, não tem aposentadoria de trans, não, né? Ainda, né? Não tem. Talvez seja então, de criar um novo preconceito, né? Falar, não, mas eu sou trans, mas eu sou mulher, né? Mas enfim. Exato. E é que legal, o pessoal, tanto da prática quanto o pessoal que está na faculdade pode ver que depois, na prática, tu vai ter que saber a teoria, né, Anderson? Tu vai ter que não tem dúvida. Tem que ir, porque... A teoria tu fica no senso comum ali, tu fica na vida comum, né? E um ponto muito, muito legal que fez com que eu estudasse muito esse ano, né? Eu faço parte da diretoria de atuação judicial do IBDP, né? Então, todos os processos que vão para o STJ, para o STF e para a TNU, nós temos uma comissão e nós nos dividimos para fazer as razões finais e os memoriais como amicus curiae, né? E o tema 529, que foi julgado mês passado pelo STF, que é a possibilidade de, se haveria ou não a possibilidade de divisão
de pensão por morte entre relações concomitantes, e naquele caso era uma relação hétero e uma relação homo, cara. O cara, ele tinha uma relação hétero, tá? Que ele fez um processo judicial civil, né? E pediu uma declaração de união estável civil. Paralelamente, ou simultaneamente, ou concomitantemente, ele tinha uma relação homossexual, sendo que ambas cumpriam todos os requisitos de uma união estável, né? Aquela relação homossexual era duradoura, era pública, preenchia todos os requisitos. Tanto é que eu não tive acesso ao processo, eu tive que fazer todos os memoriais dele baseados só no tema, tá? Porque era um processo em segredo de justiça. Na votação, o ministro Barroso fala que tinha documentos, né, que comprovava a dependência econômica da relação homoafetiva, inclusive eles possuíam o mesmo cartão de crédito, eram dependentes do cartão de crédito, né? Então, eu não entrei no mérito, né, porque, se está no STF, a questão de provas, obviamente, já tinha que ter ficado... É questão constitucional. Pronto, né? O foco é o seguinte: podemos ou não podemos repartir essa pensão, né? E desde o início, assim, quando eu comecei a analisar esse processo, eu não tinha dúvida nenhuma que tinha que dividir, né? Porque os requisitos da união estável estavam todos completos, né? A questão né? A questão ali seria, bom, vamos dividir. E aí, com a minha cabeça de advogado, pensando do outro lado, né, o que os caras vão alegar para não querer dar, né? Primeiro ponto, cara, que eu pensei certo, porque essa foi o foco do ministro Alexandre de Moraes no processo, foi, bom, aí tem crime de bigamia. Ele disse, né? Ele disse que tem crime de bigamia porque tu não pode ter só pode transformar, né, a união estável em casamento, né, desde que tu não tenhas os impedimentos lá do artigo 1521 do Código Civil. E entre eles é o casamento. Então ele fez o seguinte pensamento. Bom, se união estável é igual a casamento, o crime de bigamia que serve para casamento, porque o crime de bigamia é de casamento, não é de união estável, está lá no Código Penal, tá? O crime de bigamia aplica-se para casamento, então se aplica-se também para pensão por morte. Se tu tens já para união estável, se tu tens já uma relação de união estável, tu não pode ter uma segunda relação de união estável. Se tu não pode ter uma segunda relação, uma união estável, então a pensão fica só para a primeira relação. Pensando nisso, cara, eu fiz todo um trabalho em relação ao princípio da monogamia, né? Se isso é se a monogamia se aplica, a bigamia se aplica à união estável ou não. E trabalhei muito nisso, e deu certo, porque assim, ó, desde o início da fala do Alexandre de Moraes, o ministro Marco Aurélio interrompeu o Alexandre de Moraes umas 4 vezes, dizendo o seguinte: não, o crime de bigamia se aplica tão somente ao casamento, e não se aplica à união estável. E eu vibrava, Guilherme, porque eu lembrava que dos meus memoriais, cara, é exatamente isso que eu trabalhei. Não, o crime de bigamia é só para casamento, não é para união estável, né? Então, a minha primeira preocupação é isso, foi desconstituir o crime. Tá bom, se não é crime, agora vamos trabalhar outras ferramentas. E aí, estudando mais, eu trabalhei também a questão da autonomia do direito previdenciário e deixei bem claro ali, ó, bom, o direito das famílias é importante, sim, mas alguns conceitos do direito de família não se aplicam no direito previdenciário. O direito previdenciário, né, ele joga todo mundo na mesma vala e diz o seguinte: bom, a minha questão aqui, né, ela é de inclusão social, né? Eu preciso dividir essa pensão por morte, não é porque há situações aí de famílias, eu não posso escolher a que família dar. Eu vou dar para a família negra, não posso dar para a família branca, não. Eu vou dar para hétero, não vou dar para homem. Não, o direito de previdenciário não faz distinção em relação a isso, né? E pegamos bem isso, porque lá pelas tantas a ministra Carmen Lúcia diz o seguinte: a questão aqui, discussão é direito previdenciário, não é direito de sucessões, não é direito de família.
E aí, na sequência, a ministra Rosa Weber diz a mesma coisa, né? Então, foi dois pontos que me chamaram bem a atenção, porque nós trabalhamos bem isso nos nossos memoriais, né? Além dos conceitos da união estável e tal, né? E foi muito legal, porque foi muito estudado isso, Guilherme, porque os memoriais, ele tinha 13 laudas e tem 38 citações de doutrina, cara. Então foi um artigo, praticamente, o que a gente fez, né? E o bacana é que grande parte das pessoas citadas estavam no congresso do BDFAN semana passada, né? Então, olha ali, ó, citei o fulano, olha ali, citei o ciclano, né? E uma coisa que está pegando muito no previdenciário e nós temos que começar a explorar bem, porque no direito das famílias já existe, né? É a afetividade como princípio constitucional, cara. Já os feministas já vêm trabalhando o princípio da afetividade, né? Das pessoas terem a livre escolha de escolherem como querem se relacionar, de que forma elas querem se relacionar, elas imporem as suas regras dentro das suas relações, claro, e o Estado do lado de fora, ele só intervém se tiver algum problema aí com idoso, com menor, enfim, mas a relação é privada, cara. A união estável é privada. É eu e ela, ou eu e ele, ou nós três, nós quatro, nós resolvemos, nós temos as nossas regras, né? E o Estado, você Estado, não é ninguém para dizer aqui com quem eu durmo, com quem eu acordo, com quem eu almoço ou janto. Entende? Então, isso a gente trabalhou muito, né, nessa questão da autonomia privada das relações justamente para poder afastar esse tipo de situação. Um ponto só importante... Pois não. Não, pode terminar. Não, é só para finalizar, então, nós estamos com 5... Sim, tem 5 votos, né, que entenderam pela divisão. Então, quem abriu a divergência foi o ministro Fachin. Então, tem Fachin, na sequência foi... Então, Fachin, Barroso, Carmen, Rosa e Marco Aurélio. Contrários, Alexandre de Moraes, Lewandowski e Gilmar Mendes. Tá? Faltam ainda 3 ministros: Luiz Fux, Dias Toffoli e Celso de Mello. Pode ter reversão, tá? Pode dar 6-5. Tá? Então, nós estamos tentando trabalhar aí no convencimento, nós precisamos de um dos 3 votos para ser mantida a tese. Quando tem um julgamento dessa relevância, e seja no julgamento pequeno também, né, Anderson? Eu sempre falo na sala de aula com o pessoal a importância de tu esquentar a barriga no gabinete, né? Ir lá despachar com o assessor, se possível, conversar com o juiz, conversar com o ministro, né, se é STJ ou STF, para te poder fazer esse trabalho, porque eu imagino quantos volumes são de processo esse tema que está em discussão lá no STF. E provavelmente o ministro não vai ler todo. Porque senão... Não é tu chegar lá e falar, olha, aqui ó, na página tal tem esse documento, ó... Não vai. O que provavelmente ali acontece. Né? Então eu acho brilhante esse trabalho que o BDP faz, né, de atuar como amicus curiae, né, como amigo da corte, né, nesses processos, porque existe a relevância social e o reflexo que isso se traduz para a própria advocacia é muito grande, né? É isso aí. Também, Anderson, é o seguinte, ó, Anderson por Anderson, diferença de união estável para namoro qualificado. O pessoal estava enlouquecido querendo saber qual é a diferença da união estável para namoro qualificado. A única diferença entre eles, na realidade, né, são 4 os requisitos da união estável, né? Então, o único requisito que acaba não sendo, que é a diferenciação, né, é o ânimo de constituição de família, né? O namoro qualificado ele esbarra ali. O namoro qualificado nós queremos futuramente constituir uma família, nós queremos futuramente sermos uma família. E no momento que o querer ser uma família, não é única exclusivamente
querermos ter filhos, porque aí nós temos uma situação de pessoas que não querem ter filhos, né? Ou não querem adotar filhos, né? Então, não há obrigação de ter filhos, mas o querer ter uma família, querermos planejar uma vida a dois, né? E isso é o que diferencia a união estável do namoro qualificado. O namoro qualificado, tu pode morar na mesma casa, tu pode ter uma relação de Instagram, de Facebook, tu pode ter uma relação de família, tu vai no aniversário, vocês são padrinhos de primeira comunhão, de crisma, vocês são padrinhos de casamento, de amigos, né? O próprio STJ e o próprio STF já disse em determinado momento que a coabitação sequer é requisito. Não é requisito, isso está simulado já, tanto pelo STJ quanto pelo STF. As pessoas podem ter uma relação de união estável, sim, morando em cidades diferentes, que está no mesmo prédio. Então, do Dr. João Batista, né, falando que o reconhecimento da união estável, ele admite sua prova testemunhal, né, mas e que a coabitação não é requisito. Falando em juiz, né, Dr. Daniel Machado da Rocha, né, um grande abraço. Hoje à tarde mesmo eu tive a oportunidade de conversar com ele. Um grande abraço para o senhor, doutor. Então, nós temos essas situações, né, em relação à diferenciação. E isso é importante, Guilherme, porque tu pode derrubar um processo conhecendo esses requisitos, né? Porque eu tenho certeza absoluta que o teu adversário, quando eu digo o teu adversário, o teu colega advogado, a imensa maioria não sabe nem do que se trata. Então, se tu pede para ouvir a Corré, porque se ela está recebendo pensão, ela passa a ser Corré. Tu pede para ouvir a Corré e tu começar a trabalhar bem direitinho. Olha aí, ó, doutor, muito obrigado, doutor, muito obrigado. Tu começa a trabalhar bem direitinho os teus questionamentos, né? Levando em conta, né, programação de vida, né, onde moram, do que vivem, o que esperam do futuro, e já fazendo, entre aspas, né, encaminhando ela, embretando, que é uma expressão bem gaúcha, né? Eu fui dar aula em Curitiba esses dias e falei, vamos embretar, e aí a galera começou a me olhar assim, né? E aí no final de semana, né, de aula, eu tinha falado 19 expressões gaúchas e o pessoal foi anotando, né? Embretar, e eu fui dizendo, né? Bom, enfim, e aí tu vai embretando justamente para arrancar dela essa situação. Bom, mas se ela prova de que realmente é uma união estável, é o direito dela e o trabalho do colega advogado que vai ter que fazer, né? A minha função é tentar desconstituir uma relação que eu não sei se é união estável. Eu vou descobrir na audiência. Porque não adianta ter 15 documentos lá que provam que moram no mesmo endereço, mas na realidade ali não passa de um namoro, né? Então, a diferença entre o namoro normal e o namoro qualificado é que o namoro normal é aquele namorico de final de semana, né? Se vê lá de vez em quando, né? É o namoro da quarta-feira do sofá. O namoro qualificado já passa a ser um pouquinho mais sério, só que ele esbarra na questão, não queremos ser uma família ainda. Não queremos ser uma família. Nós dividimos as contas, porque para nós é conveniente, porque eu vou pagar aluguel e tu vai pagar aluguel. Porque eu vou pagar condomínio e tu vai pagar condomínio. Vamos pagar o mesmo condomínio, né? Dormimos na mesma cama, né? E aí, tranquilo. Então, essas diferenciações são muito importantes, Guilherme. Olha aqui, olha, para quem está assistindo, né? Importante que às vezes tu vai pagar um horror de dinheiro para fazer um módulo no final de semana em algum lugar, tu tá tendo aula de graça aqui, né? A professora, é isso aí. Né? E aí não está escondendo, porque isso é uma coisa que eu gosto do Anderson, né? Tem alguns profissionais que optam por gostar de dizer os louros, mas não contar o caminho das pedras. Então, vocês veem, né? E aí eu já deixo indicação para os cursos que o professor Anderson ministra e que ele coordena, né? Ali sim se ensina o caminho da pedra. Ó, qual a importância de eu saber o conceito de namoro qualificado para desconstituir
para que aqui nós estamos discutindo uma pensão por morte, está sendo dividida por duas mulheres, vamos dar um exemplo, né? Então eu consigo tirar a pensão por morte de uma porque eu consigo desqualificar e dizer que a relação dela é de namoro qualificado. Ok. Buenas, gurizada. Caiu aqui. Para aí. Vamos lá, ó. Visualizar. Transmitir ao vivo. Aqui. Estamos reconectando com o professor Anderson de Tomás e Ribeiro, gurizada. Olha lá. Beleza, voltou. Um colega nosso aqui, ó. Ah, tá. O Marcelo, eu acho que é o Marcelo, né? O professor venha para Santos. Eu acho que é o Marcelo. Pela foto deve ser. Né? Se não for, me corrige. Enfim, né? A importância, né, Anderson, de não... Sim, eu ouvi. Eu tava te ouvindo, só não tava aparecendo. Né, de tu perder a oportunidade de garantir um benefício integral para o teu cliente porque tu não sabe uma diferença do direito da família, né? E ali tem vários outros, né? Tem vários outros conceitos que a gente pode trabalhar durante o processo, justamente, e só conhece esses conceitos quem estuda, né, Guilherme? Porque é uma área que a gente não faz esses links, são poucos advogados que fazem esses links. Até eu estava conversando com o pessoal de família que hoje eu não tenho a mesma quantidade de livros de família que eu tenho de previdenciário. Mas assim, ó, se eu continuar comprando livro de família como eu tenho comprado, cara, ó, até o início do ano que vem aí eu já tô com um tete a tete aí porque tu começa a descobrir cada coisa fantástica e então tu aprimora tuas peças, tu abre a tua cabeça em relação a algumas situações, é muito bacana de trabalhar isso aí. Deixa eu perguntar uma outra diferença conceitual, concubinato puro de concubinato impuro, o que é isso, como é que eu diferencio? Boa. É que assim, ó, a doutrina não daria pra gente trabalhar aí em 10 minutos, né? Mas, por exemplo, se nós pensarmos assim numa palavra mais chula, né? O concubinato impuro é aquela relação espúria, né? Seria uma relação casual, não necessariamente é amante, né? É uma relação extremamente casual, sem tu não tá presa a essa pessoa, né? O concubinato, e aí a gente já pode trabalhar, que daí é o tema 526 do STF, que é o concubinato de longa duração. Você tem direito ao concubinato de longa duração, a pensão por morte, eu não tenho dúvida que tem, né? Porque ele acaba muito se aproximando ao que efetivamente é a união estável. Então, daqui a pouco aquela relação que a pessoa tem é um concubinato impuro. E aí tu derruba o concubinato impuro, porque o concubinato impuro acaba sendo, né, algo tão leviano que hoje tu tá com alguém, a semana que vem tu não vai estar, ou tu até pode ter um concubinato impuro de 10 anos, né? Mas aí tu vê uma vez por mês. Tu vai ver aquela pessoa uma vez por mês e tu tem essa pessoa há 10 anos, mas tu vê ela uma vez por mês. Mas nada te prende a ela, a não ser o corpo, né? Então, são situações que a gente tem que saber explorar, né, para poder desconstituir. Ou, né, o cliente chega lá no escritório e vai dizer, tá, mas como é que é a tua relação com fulano? Essa, não, mas a senhora me desculpe, mas a senhora não tem direito a pessoa. Não, mas eu quero, mas então vou procurar outro advogado para mentir, porque eu não vou. Né? Porque a gente tem que ser responsável, pessoal, porque é o seguinte, ó, vamos pensar que do outro lado tem uma família constituída, né, com 2 filhos, cada um ganhando R$333, porque a pensão é de R$1.000. Aí, por causa de meia dúzia por R$2.000, R$3.000 de honorários, tu vai fazer com que aquela família, né, perca ali R$250 por mês, que isso são R$3.000 por ano, o que é muito dinheiro para quem vive com um salário mínimo, para tu faturar meia dúzia de pila, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora, né? Nós temos que ser o primeiro juiz do processo, a primeira análise do processo é feita lá no escritório, quando tá cara a cara com o cara, né? E a gente tem que saber dizer não para as pessoas,
E é Tá? importante, Dizer, não, eu não vou advogar para a senhora. e a importância da entrevista também, né? É claro, porque Advogado entrevista, né? tu vai puxando essas informações ali e tu vai dizer para a pessoa, olha, eu entendo que a senhora não tem direito à pensão, porque a relação que a senhora tinha com o seu ex não era uma união estável. Era um concubinato impuro, era um namoro qualificado, enfim, né? Ah, mas eu vou atrás dos meus direitos. Bom, vai, boa sorte. Talvez alguém vá lá, minta, e a senhora vai ganhar. Agora, da minha boca não vai ser falácia nenhuma. Né? Porque a gente tem que pensar que tem outras pessoas lá que precisam disso para viver. Né? Eu acho que o mundo dá tanta volta, né, Guilherme? Eu acredito muito nessa questão de energia Mas eu tenho, né? é, Na verdade, eu vejo isso, né? A gente, como advogado, a gente é um agente transformador da realidade, né? De isso transformação, aí. né? E é uma responsabilidade isso também, né? Porque não é o dinheiro pelo dinheiro, né? O dinheiro vai Uhum. ter, claro, o dinheiro é necessário, ele vai te recompensar, né? Mas a partir do momento que tu faça um trabalho que seja digno para isso, né? Não vale a pena Exatamente, cara. Ah, o negócio é dormir, deitar a distrair. cabeça no travesseiro, velho. Porque tu imagina, tu faz toda aquela mentira lá na inicial, né? Aí vai pra audiência, a senhorinha, a outra, um filho a tiracolo, né? O outro nos braços, porque não tinha quem deixar. E aí tu tem, né? Tô advogando por uma pessoa qualquer que a relação foi, né, horrível, ridícula em relação àquela que ele tinha. Não, eu não. Então, Ou são situações assim. Platra também, né, Anderson? Né? Porque tu com a parte ali, enfim, a gente vê, infelizmente a gente ainda vê isso, né? De um conluio entre o advogado e parte, e chega na audiência, a parte não consegue sustentar o que eles criaram ali naquele imaginário, né? E aí fica uma situação Uhum, constrangedora, especial para o advogado, porque quem peticionou foi o advogado, né? Quem pediu foi a parte, claro. mas agora quem coloca no processo é o advogado, e aí vem a Tu responsabilidade. sabe, Guilherme, eu tive um processo, não faz muitos anos isso, foi um dos meus primeiros processos previdenciários. O advogado renunciou na audiência. Disse assim, Excelência, eu gostaria, eu não sei se o senhor vai querer indicar algum outro advogado que está aqui, mas eu não termino a audiência de hoje. Eu me nego a ficar na audiência hoje. Porque a história era uma, agora é outra. Eu deixo de falar aqui por questão ética, ele disse bem assim. Mas eu estou renunciando, estou me levantando e estou indo embora agora. O cara se levantou e foi embora. Ficou O que eu puto com E até o com a contrário, cliente. né? O que eu tenho feito aqui, né, com os meus clientes, eu tenho reduzido a termo as reuniões. Ó, a pessoa veio aqui e me contou, ó, fulano veio aqui, falou isso, aquilo, e disse isso, Assina. aquilo. Tu vai assinar, tu quer, tu leva uma via para ti, não tem problema nenhum. Mas tu vai me dizer que tu me falou isso aqui, tu tá concordando. Né? Para depois, mas o meu, não era bem assim, é isso aí. Aí tu acabar tendo um problema em razão É do. uma boa, é uma boa medida. É uma boa medida essa, né? De se fazer isso. Pedir indicação de livro, tem alguma indicação de livro de direito de família aí que possa me ajudar? Caraca, meu, eu tenho vários aqui, né? Eu tenho vários. Depois eu te passo ali por Tá. escrito, a gente deixa, né? É que depende do tema, né? Nós podemos ter livro de poliafetividade, tem livro de multiparentalidade, tem livro de socioafetividade, tem vários, né? Tem um manualzão assim para a gente ter uma noção de tudo, né? Tem livro só de reprodução assistida. Depois eu elenco alguns aí e te E eu já passo. deixo combinado, então, com o pessoal que está assistindo aí, que depois que o professor Anderson me mandar a listagem dos livros, lá na postagem da live eu vou colocar a descrição dos livros ali. Então, ó, podem pedir a indicação de livros e a gente coloca a relação ali e fica salvo para todo mundo. Guilherme, deixa eu fazer um merchan aqui do Manda. G4, tá? Pessoal, assim, ó, o G4 atualização, nós somos 4 professores, a gente dá aula os 4 juntos, tá? O pessoal que quiser, a gente tem feito, Guilherme, áudios, tá? Diários sobre questões previdenciárias, tá? Nós estamos formando um grupo de WhatsApp, é gratuito, tá? Então, para os nossos colegas que estão nos assistindo, vocês vão ali no Instagram, G4 Atualização, tá? Passem a seguir e mandem um direct com o telefone de vocês, o WhatsApp de vocês,
Tá? Essa semana nós vamos cadastrar vocês e vocês vão começar a receber áudios, tá? Vai ser criado um grupo ali, não é grupo de bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, é só de informação previdenciária, tá? Então é G4 atualização, tá? Manda um direct lá com o WhatsApp de vocês e vocês vão começar a receber esses áudios e logo começam os áudios da reforma da Previdência. Anderson, tá? Aqui na pós aí também, cara. Queria que tu falasse da pós. Enfim, tem muita gente assistindo que é teu aluno na pós, mas tem pessoal aí, principalmente lá da faculdade, que vai assistir depois. E que nós estamos na terceira... Nós estamos na terceira edição da pós, né, em regime geral, não tem regime próprio. Nós estamos com um projeto de regime próprio ano que vem, mas por enquanto regime geral. Nós estamos com a maior turma que nós já tivemos, Guilherme. Estamos com 52 alunos no presencial. Tá? Nós temos mais de 100 alunos entre presencial e EAD. E é muito bacana, cara. Os melhores têm vindo, têm participado. Muitas aulas nós damos em dupla, né? Algumas aulas os 4 juntos. Então, uma experiência incrível aí. Preço super em conta. A próxima turma abre em março. E aí toda atualizada com reforma, né? Aqueles que querem fazer EAD, sugiro aguardar, e agora já estamos no final do ano, não adianta entrar na turma agora, é preferível iniciar o ano que vem e voltar. E mais os cursos nossos de atualização, logo a gente começa a refazer todos eles, aposentadoria especial voltada para a reforma, né? Aposentadoria por idade, agora não tem mais de tempo, vamos trabalhar as regras de transição, né? Alguns furos que a gente já vem detectando que vão dar margem a algumas ações, né? Então tudo isso nós vamos passar em curso. Joia. Enfim, Anderson, eu queria te agradecer, né, cara? Eu também queria dizer para ti... Nada, satisfação minha. Que a questão da live, a primeira live que eu assisti com o convidado foi do Anderson. Então, para ti que não segue o professor Anderson, segue lá, @Anderson de Tomás Ribeiro, né? Ele tá sempre postando dicas, enfim, material que ele trabalha. Eu comecei, na verdade, Anderson, esse trabalho com o Instagram porque os alunos da faculdade começaram a me pedir: professor, a gente às vezes quer conhecer a sua vida fora da sala de aula e a gente quer ouvir falar quer ouvir pessoas que muitas vezes, por exemplo, eu sei que te tirar de Caxias ou tirar de Porto Alegre e trazer para Santa Maria numa quarta-feira para dar uma aula é complicado. Então, às vezes, a internet nos proporciona esse encurtamento de distância, né? Então, quero agradecer, né, e dizer que tenho trabalhado com as minhas limitações, né, mas eu tenho tentado trabalhar com uma vez a semana com uma questão prática previdenciária, com uma análise de jurisprudência e depois com uma live comentando como aplicar ela num caso concreto, né? E te agradecer de coração, né, cara? Eu sei que tu tem filho pequeno, né, tem mulher, tem compromisso, tem trabalho e se disponibilizou aí a estar com a gente. Quase uma hora, a gente tinha combinado meia hora, né, Anderson? Sim, mas não tem problema. Eu ficaria o tempo que fosse preciso. Eu agradeço o convite de coração, Guilherme. Estou sempre à disposição de ti e de todos os nossos colegas, né? E o negócio é a gente sair da caixinha. Nós temos que abrir a nossa caixinha de conhecimento, sair do mundinho do previdenciário e trazer todas as outras ciências aí para dentro do nosso processo, porque ali a gente vai fazer diferença. Te agradeço de coração, cara. E para ti que chegou agora no final, vou dar barbada. Entra lá no Instagram do G4, manda por direct do teu telefone, que tu vai ser incluído no grupo do WhatsApp, vai receber dicas diárias de direito previdenciário. Certo, gurizada? Isso aí. Obrigado, querido. Uma boa noite. Muito obrigado. Hoje, agradeço a presença e aí nós vamos nos falando durante a semana, gurizada. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.